Olá pessoal, professor Aelton aqui de novo com vocês, né? Vocês já não aguentam mais ouvir minha voz. Hoje nós vamos falar sobre regressão, tá? Então, essa aula é continuidade daquela aula anterior em que tratamos sobre correlação. Uma vez que detectamos se existe correlação, seguimos adiante fazendo uma regressão. É claro, hoje os dados serão um tanto quanto diferentes, exceto a atividade que é a mesma, tá bom? Então vamos lá. A regressão explora a relação entre uma variável quantitativa, né, com uma ou mais variáveis quantitativas explanatórias. Em outras palavras, eu quero saber se uma variável dependente, o y, pode ser explicada por outras variáveis independentes, podendo ser uma ou mais, né, variáveis. Então, para todas elas aí nós temos um coeficiente, né? Então nós temos aí mais o intercepto, né? E também nós vamos ver aí que isso está ligado também ao erro, né? Existe também um erro em um modelo. Então, a regressão é um modelo, nós vamos ver isso ao longo da aula. Um modelo é uma tentativa, uma presunção da realidade. Então é uma tentativa de explicar uma realidade. Nem tudo é explicado, por isso nós temos o quê? Um erro. Vamos falar disso mais adiante. Então, na ideia é que podemos utilizar uma variável para predizer a outra. Tá bom? Então, se existe uma fórmula, né, de y igual a x mais b, caramba, professor, lá da matemática básica, sim, a regressão, ela vem da equação da reta, tá? Então, nós temos aí a equação da reta, né? Temos aí, né, exatamente a equação da reta, mostrando para vocês aí os pontos e uma reta que é um modelo. Lá na correlação você não tinha reta, você não tinha um modelo, né? Então você não tinha a presunção da realidade. Então a variável que será predita é tratada como y, ela é chamada de variável resposta ou também chamada de variável dependente, tá bom? Ela que depende da outra. Lembrando, o eixo y é o eixo vertical, tá bom? E o eixo horizontal é o eixo x. Então nós temos aí o y e o x. A variável que usamos para predizer a outra é o x. E ela é a variável explanatória. Ela tenta explanar, ela tenta explicar a outra, chamada de variável independente. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, eu posso fazer uma regressão múltipla com mais de um fator, tentando predizer a produção de milho em uma área, sendo explicada pela concentração, tá, de fósforo mais a concentração aí de nitrogênio. Então, esse é um caso, né, de uma regressão de dois fatores, uma regressão múltipla. Se eu quisesse usar só o fósforo, você também pode, tá bom? Então, nós vamos aprender aqui com um único fator, tá? Normalmente só em mestrado, né, que você aprende aí com mais de um fator, tá? E até porque seria um grau de dificuldade maior calcular isso na mão, tá bom? O valor de uma variável é a função de outra. Em outras palavras, y é função de x, lá da matemática básica, que vocês viram lá no primeiro semestre, tá bom? Função. Vamos observar em um conjunto real para termos uma melhor ideia do que estamos dizendo. Tá? Então, podemos utilizar a quantidade de adubo utilizada para predizer a biomassa foliar produzida em uma região. Observe que o modelo ele consegue somente predizer onde há a coleta de dados. Eu não consigo extrapolar esse modelo. Então, por exemplo, eu tenho a quantidade de adubo aqui até 10 kg por hectare. Eu não consigo te dizer quanto uma área com 12 kg produziria. Tá? Porque eu estaria extrapolando o meu modelo além da minha coleta de dados. Esse é um dos erros mais comuns no uso da regressão. Tá? Da mesma forma, eu não consigo predizer abaixo desse valor. Então, eu não consigo dizer quanto que a área produz abaixo desse valor. Tá bom? Mas, Aelton, eu poderia extrapolar o modelo? Não.
não é correto extrapolar modelo. Tá? Esse é o erro mais comum dos pesquisadores. Extrapolar modelo e tentar, por exemplo, dizer qual a quantidade produzida de biomassa foliar para uma área que foi, né, colocado aí 12 kg, 18 kg de adubo. Se ele tivesse, por exemplo, um outro ponto lá na frente a 20 quilogramas por hectare, sim, ele poderia predizer quanto que dá um 12, 15, 18, tá? 19, 19,9, mas ele não poderia predizer quanto que produz uma área de 20,1, porque isso está acima dos valores do modelo dele, da mesma forma abaixo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, você pode me perguntar aí a qualquer momento, tá? Tirar as suas dúvidas. Não leve dúvidas, não fique com dúvidas. Me pergunte. Então, estamos interessados na força dessa relação, quanto a quantidade de adubos explica a biomassa foliar. Isso é o que nós chamamos de R. Sério, Ailton? O mesmo R lá da correlação, tá? Então, a força dessa relação é dita como R. Então, a força da relação, aquilo que nós aprendemos a calcular lá na correlação, é dita como R. O quanto uma variável explica a outra, tá? O quanto uma variável explica a outra é o R quadrado. Esse é um outro erro muito comum, tá? Dentro dos pesquisadores. Muitos acham que o R quadrado é o R, a força, né, da relação é dita por R quadrado. Não. Quem dita força é o R. Quem fala quanto explicou é o R quadrado. Também, o R quadrado também é chamado de coeficiente de determinação. Em outras palavras, quanto a variável, né, x consegue, né, determinar da variável independente y. Então, nós temos aí para o valor real, né, de y, tá? Seria assim uma relação, assumindo uma relação linear. Lembre-se, nem toda relação é linear. Nesse caso, há uma relação linear. A relação poderia ser parabólica, né, desse tipo. E aí, esse modelo então não seria um bom modelo, tá? O R quadrado dele seria um R quadrado ruim. Você vai ver depois isso mais à frente, né? Essa reta, vamos supor que ela passaria aqui, você pode ver que ela tem um resíduo, né, muito grande. Então ela tem um resíduo aí muito alto. Nós vamos aprender a calcular o resíduo aí também, o erro, na verdade, né? O resíduo e o erro, nós vamos aprender a calcular isso aí, tá? E depois a gente vai falar das premissas da regressão também no final dessa aula. Então, nós temos, né, como eu disse desde o começo, essa equação nada mais é do que aquela famosa equação y é igual a x mais b, em que a gente tem aqui o b, né, que é o intercepto, e o ax, o a, né, é a inclinação da reta. Então, nós temos aí a fórmula, né, em que y é igual a x mais b, tá bom? Então, a gente assume uma relação linear na regressão linear. Tá bom? É interessante você dizer que quando dizemos o valor de x, por exemplo, eu digo 7,5 de adubo, eu não tenho, tá? O valor que a reta passa não é exatamente o mesmo valor que eu encontro aqui. Então, essa fórmula, né, no caso y igual a b mais ax ou ax mais b, ela tá faltando alguma coisa. Você vê que ela não diz exatamente o valor. O que é o que está faltando? O que está faltando é um componente aleatório do erro. É o nosso erro, que é essa distância aqui, ó. Então, nós temos essa distância aí. Então, para cada ponto, nós temos ainda o erro, tá? Que daria exatamente, né, a gente consegue calcular ele também. Então, se a gente pegar essa reta aqui, ó, e deitar ela, só deitar ela, tá bom? Deitar ela, fazer com que ela ficasse paralela ao eixo, né, ao eixo X. Eu poderia plotar esses mesmos pontos e aí você esquece, né? Você tem a diferença do Y, tá? É sempre olhando para o Y. Olha para o Y aqui, ó. Eu vou deitar essa reta aqui no eixo X. E no lugar de eu chamar aqui 2,5 e tal, eu vou chamar desse aqui de 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho aí os valores de 1 a 10, tá bom? Só deitei a reta e aí agora eu tenho a diferença entre o valor de y, né, do modelo, que seria esse, e o valor real, esse. Isso aqui existe uma diferença, certo? Essa diferença é o que você está enxergando aqui agora, ó. Eu só deitei a reta. Então, a média de y, esse ponto aqui, esse zero aqui representa a média. Essa diferença, tá, entre a média e esse valor é o que nós dizemos de resíduo, tá? O erro da regressão. Da mesma forma para o segundo ponto, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Se você olhar em relação a isso aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos acima. 1, 2, 3, 4, 5 pontos acima. E 5 pontos abaixo, que é exatamente os 5 pontos. Esse e esse. Eles estão exatamente a distância. Não é um equivalente matemático, é claro, mas aí você tem que lembrar, né, que não está na mesma escala, tá bom? Então isso seria o componente aleatório do erro. Você vai aprender a calcular isso também, pode ficar calmo. Então isso aqui são parâmetros, tá? O intercepto da reta e o grau de inclinação são parâmetros dessa reta linear, tá bom? E o erro, ele não é nada mais do que o y-chapéu. O y-chapéu, o que é o y-chapéu? Né? O valor, né, teórico aí do y para o nosso modelo. Então, para toda vez que eu jogo isso aqui na fórmula, eu consigo achar o y-chapéu, tá bom? E o y seria o valor real que eu tenho. Então, essa diferença aqui, ó, é o erro, tá bom? Essa de distância entre o valor, né, y-chapéu e o y é o erro que a gente tem. E se você somar isso aqui, não adianta você querer fazer de outra forma, tá? Não adianta você querer fazer mágica. Se você somar essas distâncias, ó, essa aqui é um valor negativo, tá? Quase menos 1. Esse aqui é quase menos meio. Esse aqui é quase menos 1,5. Se você somar tudo isso aí, ele sempre soma um zero. Tá, Elton. Realmente sempre soma um zero? Sim, pessoal. Você tem que lembrar que isso aqui é uma, né? É como se fosse a média aí, tá, dos valores. Então, qual a melhor linha para reduzir a distância entre esses pontos? Tá? Então, a melhor linha é aquela que reduz a menor quantidade, a que reduz o erro. Então, a que reduz o erro, tá, é dita, tá bom, como a linha aí que melhor se adequa. Ou seja, onde o somatório ao quadrado. Por que o somatório ao quadrado? Porque a soma é zero. Então não dá para trabalhar com soma zero. Então a soma dos quadrados dos erros é igual, então, aí a soma disso aqui, né? Então a melhor soma, né, matematicamente falando, seria essa fórmula, na qual eu tenho o y(i), que é igual a menos o beta 0, né, o beta 1, xi elevado ao quadrado. Então é exatamente a mesma coisa, né, na fórmula que está aí. Nós temos que lembrar, tá, que lembrar algumas coisas. A soma dos quadrados de xx, você lembra lá da ANOVA, a soma dos quadrados de xx nada mais é do que o quê? A média de x. Lá da correlação você já tinha calculado, né? Para os dados você tinha calculado a média para o x e a média para o y. Daqui não vai ser diferente. Se você calcular a média do x e subtrair, né, sempre subtrair dela o valor de xi e elevar isso ao quadrado, você está calculando a soma dos quadrados, né? Então, a soma dos quadrados de x, tá bom? Da mesma forma, você poderia calcular a variância, que a variância nada mais é do que a soma dos quadrados dividido por n menos 1. Então, nós temos um n de 10, n menos 1, 9. Então, você calcularia a variância. Até aí, não tem segredo nenhum. Lá na correlação, você calculou quem? Você calculou o desvio padrão, que nada mais é do que o quê? A raiz quadrada da variância. Da mesma forma, você poderia olhar para o y, calcular a média de y, do mesmo jeito da correlação. Calcular a média do y, calcular a soma dos quadrados dos y, né? Você fez isso lá na correlação, lembra disso, tá? E também calcular a variância de y.
E você tem, então, né, a covariância, que nada mais é do que, né, a diferença entre o xi e o x, a média do x, que multiplica a variância, o yi menos, né, a média do y. Então você teria aí o que nós chamamos de covariância, né, e a covariância, né, você tem a soma aí das diferenças, né, a soma dos quadrados das diferenças, tá? Então, a soma dos quadrados das diferenças, e você poderia calcular a covariância, que é dada por essa fórmula, tá bom? Então, nada até agora de novo. Isso vem lá da estatística básica, lá das aulas anteriores, você consegue calcular isso aí nitidamente, tá bom? Então, vamos direto para as fórmulas que diminuem os erros, ou seja, diminuem a distância entre os pontos e uma reta teórica. Nós temos que a reta teórica, né, é igual a y chapéu, né, ou y, a média de y, é igual a ax mais b. Então nós temos aqui, né, esse aqui é o valor de b, esse aqui é o valor de y, nós temos então aqui o ax. Beleza? Então tá aí, nós simplesmente mudamos a ordem, tá, da fórmula para a gente ter exatamente isso aí. Tá bom? Passamos, na verdade, quem? Passamos esse aqui para o outro lado. Então ficou o quê? Y menos ax é igual a b. Tá aí, beta 0 é igual a isso. Só que nós temos que o beta 1, né, o b chapéu 1, é igual à variância, a soma dos quadrados de xy, dividido pela soma dos quadrados de xx. A soma dos quadrados de xy nada mais é do que a covariância. Certo? E isso aqui nada mais é do que a variância, tá, de x. Então, vamos lá, vamos olhar para o exemplo real. Calculando cada um dos fatores, tá? Y, né? Y1, tá aqui o valor de y, tá aqui o valor de x. Então, era como se eu estivesse representando assim, ó, da mesma forma, ó, 1, 1, tá bom? Lá na correlação eu fiz dessa forma. Aqui eu apresentei as variáveis para você, a variável real. Então eu tenho, para um valor de y igual a 1, nós temos um x igual a 1. Para um x igual a 2, nós temos um y igual a 2. E assim sucessivamente. Podemos calcular a média de x, a média de y. Podemos fazer agora x menos, né, o xi menos a média de x, e aí nós vamos achar os valores. Menos 3,55, menos 2,55, que é esse valor aqui, menos a média. Esse valor aqui, menos a média, que dá esse aqui. Esse valor aqui, menos a média, que dá esse valor aqui. Esse valor aqui, menos a média, dá esse aqui. E para o y a mesma coisa. O valor de 1, menos 7,2, menos 6,2. 2 menos 7,2, 5,2. 3 menos 7,2, 4,2. E agora, eu posso multiplicar, né, essa coluna vezes essa coluna, que é a covariância. Então eu tenho aí, né, exatamente, né, esses valores. Tá, mas e aí? Eu tenho a individual. Se eu somar isso, então, eu acho, né, a covariância de xy. Então eu tenho aí 105,4. Eu posso também agora pegar este valor e elevar ao quadrado. Então, se eu pegar esse valor e elevar ao quadrado, eu vou achar esse valor. Eu tenho exatamente cada um dos valores para cada um dos conjuntos de dados, para as coordenadas cartesianas. Então, eu tenho aí, né, a variância que daria este valor. Só que o que acontece? Então, eu tenho agora, né, este valor de 71,225. Quando eu pegar esse valor e dividir por este valor, eu acho o valor de beta 1, que é 1,4798. Beleza, achei 1,4798. Olha só, eu sei que beta 0 é igual, né, a média de y menos, né, o AX. Eu acabei de achar o A, que é B1, então que é 1,47. Então eu tenho
1,47. Então, o que eu tenho? 1,47 eu vou jogar aqui. E o x? Bem, o x você tem ele também. Você acabou de encontrar ele aqui. Ó. Ele está aqui a média. Ó. Então, eu tenho que y é igual a x mais b. Beleza? Eu peguei isso aqui e passei para o outro lado. Y é igual a y menos ax é igual a b. Beleza? Então, agora eu já tenho o A, que eu calculei aqui, ó, pelas covariâncias. Eu tenho o valor de x médio e eu tenho o y médio. Pego aqui, pego aqui, pego aqui. Jogo isso tudo na fórmula, eu acho, obviamente, o B. Então, achei o B de 0,4668. Até aí, tá fácil. Foi só matemática, eu sei que é um monte de número. Até aí, nós só fizemos uns cálculos, tá bom? Vamos lá. É importante vocês notarem que a fórmula, a linha, sempre passa pelo ponto médio de x e y. Se a gente olhar aí, ó, 4,55 e 7,2, né? Você vai ver que quando eu tiver um x de 4,55, né? Eu vou ter um y de 7,2. Então eu vou ter exatamente o ponto em que a reta passa aí, que são os pontos médios, tá bom? Que é de 4,55 e 7,2. A reta passa exatamente por esse ponto, tá bom? Então nós já temos, né, o beta 0, o B1, sabemos o valor. Podemos agora então calcular para qualquer valor estipulado de x dentro deste modelo, podemos predizer um valor de y. Em outras palavras, se eu te disser quanto uma planta vai produzir recebendo, né, 6,25 de adubo, né, você mais ou menos consegue encontrar que ela poderia produzir esse tanto aqui. Então você jogaria na fórmula aqui, ó, y é igual a 0,4668 mais 1,4798 vezes 6,25. Então você saberia quanto uma planta recebendo 6,25 kg por hectare de adubo produziria em biomassa foliar, né, para aquela área, né, em quilogramas por metro quadrado. Sério, Ailton? Sim. Eu posso predizer quanto que uma planta produziria recebendo 12 kg por hectare? Bem, Ailton, basta jogar 12 aqui. Você não pode, porque o seu modelo não é feito para 12. Ele é feito no limite de 10. Tome muito cuidado com isso. Isso é uma pegadinha, tá? Então fique esperto. Muitas pessoas erram exatamente aqui, tá bom? Como sabemos se essa linha criada por esse modelo em que nós temos, né, o B0 e o B1 é realmente a melhor, né? Como sabemos que essa linha aqui em azul, representada por azul, é a melhor linha? Bem, vamos ignorar x. Vamos dizer que a biomassa foliar não é mais explicada por x, ela é simplesmente nula, ela tem uma explicação nula, um modelo nulo, no qual nós não teríamos nenhuma explicação para a biomassa foliar que não a sua própria média. Beleza? Então a média é um parâmetro muito bem utilizado. Vamos utilizar então a média de y como a explicação para a própria y. Como assim, Ailton? A média de y. Qual que é a média de y? Né? 7,2. Então temos aqui uma média de y, ignoramos completamente, né, o x. E temos aí, podemos transformar os valores em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ailton, mas eu não quero isso. Você não precisa colocar esse de 1 a 10 aí. Eu só estou querendo te mostrar as 10 coletas de dados. Então você tem aí o n de 10. Beleza? Observe agora. Essa reta, ela está minimizando a distância entre os pontos? Bem, esse é o seu modelo nulo, em que nada explica a biomassa foliar. Beleza? Nós estamos ignorando x completamente. Nós estamos olhando só para a média de y. E a gente pode calcular agora as distâncias entre os valores, né,
reais e esse modelo nulo, que na verdade é a média. Então, se a gente voltar lá na nossa tabela, ó, nada mais é do que isso aqui. Ó. Nós estamos olhando para isso aqui. De 1 a 10, a média é 7,2, então eu vou subtrair o y, né, o yi, né, no caso o 1, 2, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, pela própria média. Então eu teria aí, né, esses valores. Tá aí. Se a gente somar isso aqui, obrigatoriamente dá quanto? Muito bem, 0. Se a gente elevar ao quadrado, a gente tem aí o erro total. Você concorda que esse aqui é o erro total de um modelo nulo? Bem, nós não temos nada explicando isso a não ser o próprio parâmetro médio dessa biomassa foliar. Então, elevando isso aí ao quadrado, nós conseguiríamos calcular aí, né, que a soma disso aqui tudo, a soma de todos esses erros ao quadrado, por que não é a soma pura? Porque a soma pura é 0, tá? Então, a soma do quadrado aí disso aí dá exatamente 165,6. Isso já começa a te lembrar muito a ANOVA, tá bom? E é por isso que a gente aprende ANOVA antes. Então, a soma dos quadrados total, né, é igual, né, nesse caso, o erro total. Então, nós temos aí o SST, tá bom? Que nesse caso, ignorando a existência de x, é igual ao erro. Então, ele é igual ao erro. Calma, que esse erro vai mudar. Então, nós temos aí o SST, o total. Tá bom? Agora, o seguinte. Quando a gente tinha aquela fórmula, a gente tinha uma redução. Vamos imaginar que essa reta, né, ela vai mover para mais próximo desses pontos. E, lógico, desse lado de cá, ela também vai mover para mais próximo. Tendo como ponto central o ponto médio XY. Então, a gente poderia representar esse erro, né, como é o quadrado. Olha aí, ó. Para quem aí gosta muito de matemática, lembra, se eu elevei ao quadrado, né, eu então tenho o quê? A área, né? Eu tinha o erro, que era só essa distância, elevei ele ao quadrado. Isso me representa uma área. Então eu poderia representar matematicamente esse erro na forma de uma área. Então, esses quadradinhos empilhados, esses cubos empilhados, nada mais são do que um cubo de 6,2, tá? Que é esse segundo cubo aqui, ó, elevado ao quadrado. Então, ele tem 6,2 por 6,2. Esse aqui é de 6,8, tá bom? Elevado ao quadrado. E assim sucessivamente, até o menorzinho dos erros, que é esse aqui, ó, que é 0,2 ao quadrado. Então, seria esse errinho aqui, tá bom? Então, nós teríamos a área dele aí de 0,04, tá? É assim que eu representei para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Por que eu fiz isso? Vocês vão entender já já, tá bom? Então, olha só. Então, vamos verificar agora quais eram os valores esperados de y para aquela equação nossa. Só assim a gente pode comparar o erro total, né, para o nosso erro do modelo, ver quanto aquele nosso modelo conseguiu capturar aí da variação, né, do y em relação ao x. Então, se a gente jogar na nossa fórmula, a nossa fórmula era qual? Era 0,46, né, mais 1,47 que multiplicava x. Vamos jogar cada um dos valores de x, né, aqui, ó, na fórmula. Beleza? E vamos calcular aí o valor de y chapéu. Tranquilo? Então, nós calculamos aí que é exatamente o valor que ele representa lá na reta, tá? Então, esse aqui seria aquela reta em azul. Para cada um desses valores de x, nós temos um valor na reta, tá bom? Olhando para cá, ó. Então, para cada um desses valores de x, nós temos um valor aí na reta, tá bom? Então, olha só, para 5 nós temos exatamente esse valor aqui, né? Então, nós teríamos esse valor aqui. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Jogando, né, o x para calcular o y chapéu, ou seja, o y do nosso modelo. Nós temos aqui agora os valores. Poxa, Elton, é muito diferente dos valores de quê? Do modelo nulo, em que nós utilizávamos somente a média. Presta atenção agora.
eu vou pegar esse y chapéu, que é o modelo, que é o valor teórico calculado pelo modelo, e vou subtrair agora do valor real. Olha lá a diferença, tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse valor aqui, ó, de 1 e subtraindo pelo valor aí, né, que eu encontrei da reta. Então é essa distância que eu estou olhando, tá bom? É essa distância, essa distância, essa distância aqui, tá? Para cada um deles. É isso que eu vou fazer agora. Olha lá, ó. Eu peguei o y chapéu e subtraí, né? Eu peguei o y chapéu e subtraí do y convencional. Então, eu peguei, né? Na verdade, desculpa, tá, pessoal? É o inverso, tá? Então, aqui é o y chapéu e aqui é o yi, né? Então, tá aí o y chapéu menos o yi. Então, por exemplo, para o primeiro, eu tenho, né, 1 menos 1,9466. Tá aí, 0,9466. De novo, 2 menos 3,42. Deu esse valor. 3, que é o valor real que você observou, menos o valor teórico do modelo. Então, 0,4742,67. Quando eu fizer isso, eu posso, então, se eu somar isso aqui, vai dar quanto, pessoal? Né? Provavelmente vai dar o quê? 0. Tá bom? Agora, presta atenção. Se você pegar isso aqui agora, né? Se você pegar isso aqui e elevar ao quadrado, você tem agora o erro do seu modelo ao quadrado, a soma dos quadrados dos erros. Então, você poderia somar isso aí. E o valor que você tem da soma dos quadrados do erro é de 9,6272. Então, presta atenção. Eu peguei essa área aqui, né? Eu peguei isso aqui, um quadradinho com isso aqui, com 0,94 de lado, elevei ao quadrado. Elevar ao quadrado nada mais é do que fazer isso aqui, tá, pessoal? Fazer um quadradinho, tá? Então, 0,946. Se você nunca tinha pensado nisso matematicamente, é importante que você comece a entender isso, tá bom? Por mais que seja um vetor negativo, tá? Ele simplesmente está na posição negativa, mas quando você multiplica isso aí, você tem o valor aí de 0,8661, tá bom? Então pronto, a gente tem aí 8961. Então você tem aí a soma dos quadrados dos erros, dado o nosso modelo. Olha para cá. Este aqui era o erro real que você tinha calculado antes, ignorando o x, tá bom? Então olha a diferença. Este é o erro que você tinha, ignorando em um modelo nulo. Isso aqui agora, o modelo que você calculou. Olha a diferença que deu de erro. Olha a diferença desse erro aqui. Olha a diferença desse erro. Olha a diferença. Então você consegue ver cada um. Olha a diferença total. Então o modelo capturou isso aqui. O modelo reduziu, não que ele capturou, o modelo reduziu o seu erro disso aqui, que é o erro total, para esse erro. Então, quanto o modelo capturou da variação? A diferença desse menos esse, então, 165,6 menos 9,6272 é o quanto o seu modelo capturou da variação. Então, olha só, essa era a variação total. Essa é a variação não capturada ainda, né? O erro. Então, você tem o quê? Que o total era 165,6. O que você ainda remanesceu depois do seu modelo é isso aí, ó. Olha aí, representado em área para você, tá? Porque aqui a gente gosta de mostrar o passo a passo. Então, olha aí para você o quanto reduziu o erro desse modelo. Bem, agora eu tenho que o resíduo, que é o capturado, o quanto eu expliquei, está aqui, né? A total é o quanto o modelo capturou. Então, o que você está vendo em azul ainda, né? Ou seja, o verde está tampando um azul. Então, esse azul não existe. Esse azul já, esse verdinho aqui é o que eu ainda não consegui explicar. O modelo explicou tudo o que você está vendo em azul, tá?
E antes você tinha que até mesmo esse verde aqui não era explicado naquele modelo nulo em que eu usava somente a média de y. Então, o total, que seria aquele que é tudo isso aqui, né, incluindo essa parte verde, é dada pelo resíduo, ou seja, o que está em azul aí, mais o que está em verde. Então, eu conseguiria calcular o residual, que dá 155,9728. Então, o nosso modelo explicou 155,9728 de um total de 165,6. Opa! Eu consigo agora falar quanto eu determinei, quanto do erro foi explicado, do erro total. Basta que isso é exatamente o R quadrado. Basta então eu pegar o SSR e dividir pelo SST. Então eu vou pegar tudo isso aqui que está em azul agora, né, e dividir pelo total, lá naquela parte em que eu usava até a média, que pegava até mesmo essa parte aqui, ó. Então, hora que eu fizer isso, eu encontro o valor de 0,9419. Então, o seu modelo explica 94,19% da variação. Em outras palavras, X consegue explicar, tá, 94,19% da variação de Y, tá bom? Então, o Y é explicado por X 94,19%. Então, a variação que eu tenho do Y é explicada em 94,19% por X. Tá bom, pessoal? A variação que eu tenho em Y é explicada em 94,19% por X. Tá? Então, só mostrando graficamente, tá? Nós temos aqui o total seria do ponto até a reta, o ponto médio, né? Que é 7, alguma coisa aqui, né? Que é o ponto médio de X, de Y. Né? O erro é o que nós temos entre a diferença entre a reta e o ponto real. E o resíduo é o que? O resíduo é o que você tem entre o ponto médio, tá? Então, como se eu estivesse ignorando, né? Y médio, menos o ponto que vai até a reta. Então, essa diferença é exatamente, né, o SSR. É o que eu modifiquei, é o que eu expliquei, tá bom? Esse SSR. As hipóteses da regressão é que a variação de Y não depende de X. O que é essa variação? Ou seja, o beta 0, o beta 1, na verdade, né? O B1, o B chapéu 1, que na verdade é o coeficiente angular, tá? É o quanto esse ângulo aqui é diferente de zero, se isso é significativo ou não. Então a nossa hipótese nula é de que ele não é diferente de zero, tá bom? O beta 1 não é diferente de zero. E, né, a hipótese alternativa é de que ele é diferente de zero. Para isso a gente utiliza uma estatística, tá? Que nada mais é do que a estatística F. Opa, F, professor? Sim, a mesma F que você utilizava lá na ANOVA, tá bom? Em que você tem que ela é calculada pelo SSR, né? Ou seja, o quanto você explicou, dividido pelo quanto você não explicou, que é o resíduo, né? Sobre 1, né? E N menos 2. Então, nós temos aí, tá? 155,973 dividido por 9,62, né? 62, 10 menos 2, né? Então, nós temos aí 8 graus de liberdade, tá? Ainda, tá bom? E para 1, né? Você então tem 1 para 8. É esse o valor que você vai olhar lá na ANOVA, né? Na tabela de F, o valor crítico de 1 para 8. Em outras palavras, você sempre considera 1, né? E aí você olha, 10 é o N, menos 2, 8. Então, na tabela de ANOVA, você vai olhar, né, o F de 1 para 8, nesse caso. Então, você tem aí calculando, tá bom? Você calcularia isso aqui, já já. Nós vamos olhar aqui o valor, né, de 1 para 8, ele é 5,32, tá bom? Se a gente calcular esse F aí, nós vamos encontrar, né, um valor de 129
129,61. 129,61 é muito maior do que 5,32. Obviamente, nós consideramos então que y, tá, depende de x. Tá? Então aqui tem um erro, né? A variação de y depende de x. Tá? Então beta1 é diferente de zero, desculpa, tá? Eu tinha que ter corrigido isso antes, mas como eu não li H0, então ela é diferente, né? Então ela é o oposto. Então a variação de y depende de x. Essa seria a hipótese alternativa. Como nós encontramos um f, né, calculado muito maior do que um f tabelado, nós rejeitamos a hipótese nula e, né, logo nós não rejeitamos a alternativa, nós aceitamos a hipótese alternativa de que y depende de x. No R, se a gente jogar esse valor de 129,1, né, a gente pode calcular exatamente o valor de P. Você tem aí um P de 0,000003198, ou seja, altamente significativo, muito menor do que 0,05, tá bom? O valor crítico, obviamente, foi 5,32, que é um valor muito inferior a isso, tá? Então, obviamente, nós temos aí que y, né, depende de x, tá bom? E agora a gente ainda pode, né, a significância de beta1, tá bom? Ela pode ser calculada, tá? Né? Aqui nós estávamos calculando as hipóteses da regressão, tá bom? Vamos olhar para beta1, tá? E aqui ainda a gente pode calcular, ver se esse beta1 ainda é significante ou não. São hipóteses diferentes, tá bom? Então vamos olhar aí, tá? Ele é dado por, né, t em que beta1 sobre SB1, tá bom? Desvio para esse é o cálculo de do t, tá bom? E o SB1, tá? Você pode perguntar, mas o B1 eu tenho. Tá ok, professor, mas o que é esse SB1? Nada mais é do que a soma dos quadrados do erro dividido por n menos 2, dividido pela soma de x menos x barra elevado ao quadrado. Né? Então, SSE dividido por n menos 2, nós já sabemos, né? Né, 9,6272 dividido por 10 menos 2, né? E aí você tem que calcular aí a soma dos quadrados, né, desse valor aqui. Isso aqui você já tem também, tá? Onde você tem isso aqui? Você tem isso aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, né? Não tá aqui, não tá aqui. Opa, não tenho, né? Ou eu tenho? Vamos ver se a gente tem aqui para trás. A gente tem aqui, ó. Você tem isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Você já calculou isso aqui. Você só precisa somar, que tá aqui o valor. Tá bom? Então você já tem isso aí também. Então é só você jogar na fórmula. Tá bom? Jogou na fórmula, tá? Uma vez que você jogou na fórmula, desculpa ter que voltar tanto, tá, pessoal? Então, quando você jogar na fórmula, obviamente, você vai já calcular isso aí, tá? Você tendo isso aí, você acha aí um valor de t de 11,385, tá bom? Se você olhar lá o valor crítico de t para, né, bicaudal, um teste bicaudal de 5% de significância com grau de liberdade de 8, você vai ver de 2,306. Obviamente, 11,385 é muito maior do que isso. Então, beta1, né, é significativo. Só por curiosidade, o t ao quadrado, esse valor que você calculou, na verdade ele dá o f. Óbvio, né, pessoal? Você tinha calculado o f aqui, ó, tá? Esse f aqui, né, você estava calculando ele em função de quem? A hipótese da regressão, ela é baseada no b também. E aqui o que você está calculando é a mesma coisa. Tá? Então você tem exatamente até o mesmo valor de P. Tá? Olha aí, ó, o valor de P que você tem é 0,00031698. Olha para cá. É o mesmo. Por que é o mesmo? Porque é o mesmo teste. Tá? É o mesmo valor de teste, as mesmas probabilidades. Então eu preciso calcular esse T. Bem, pessoal, basicamente se você pegar o F e tirar a raiz quadrada do F que você calculou lá anteriormente, né?
Se você calcular a raiz quadrada do f, você vai achar o t. Você achando esse t, você já tem os graus de liberdade. Então você não precisa ficar perdendo seu tempo fazendo essa fórmula aqui não, tá? Tá sendo de coração aí com vocês, já ajudando vocês. Uma vez que você calculou o f aqui atrás, não precisa calcular o t, tá bom? Valeu? Você pode calcular o t utilizando diretamente a fórmula, tá? Não fica perdendo teu tempo fazendo essa fórmula grande aqui não, a não ser que você queira fazer, tá bom? Então agora a gente ainda pode usar a significância do próprio intercepto, tá? Lembra que a fórmula é y é igual a x mais b, né? O intercepto é o b, né? Ou também chamado aí de b chapéu zero, né? Ou beta zero. Então nós temos aí que a hipótese nula é de que beta zero é igual a zero, né? Ou seja, o intercepto é igual a zero, ou seja, para x igual a zero, y é igual a zero, e nós temos a hipótese nula de que não é, tá bom? Isso está baseado no erro também, e aí a gente faz a fórmula, é essa fórmula aí, não tem fórmula mágica nesse caso, tá bom? É dado, né, por 1 sobre n mais, né, a somatória de x, né? Então nós temos aí, calculando nesse caso, tá? Nós temos aí o valor de novo de 2.306, valor crítico, achamos aí o valor de 0,6808. Então o nosso intercepto, ele não é diferente de zero, tá? Então nós temos aí que o nosso intercepto, nesse caso, não é diferente de zero. Raramente nós estamos aí preocupados com a significância do beta zero, tá bom? Então não tem muita... O intercepto normalmente a gente nem olha muito para ele numa regressão, mas depende muito da sua pergunta, tá? Seria uma ignorância dizer que a gente nunca olha para ele, porque dependendo da sua pergunta, se você quer realmente saber se a sua equação, se os seus dados realmente passam pelo ponto zero, nesse caso eles passam pelo ponto zero, não porque não é significativamente diferente de zero o intercepto, então, né, você poderia aceitar que essa reta sua passa pelo ponto zero, tá bom? Então depende da tua pergunta. Então o P aí calculando, só mostrando para vocês, se a gente jogar isso aqui no R, nós achamos exatamente o valor de P e é um valor de 0,51, muito alto, né? A gente já sabe, 0,6808 é muito menor do que 2.306. Então por ele ser menor, o valor crítico aí o valor tabelado é maior do que o valor calculado, então aceitamos a hipótese nula, né? Não rejeitamos a hipótese nula. Tá bom, pessoal? Algumas premissas da regressão. Para cada valor de x, existe uma distribuição normal de valores de y. Tá bom? Então, para cada valor de x que eu tenho dentro de uma reta, né, para cada valor de x, eu tenho, né, valores de y, né, uma distribuição de valores de y possível. Então, para esse valor de x aqui, ó, eu tenho uma gama de valores em que eles se distribuem de forma normal, tá bom? A distribuição de y para cada valor de y são homocedásticas. Em outras palavras, para esse ponto aqui, ó, para esse mesmo x aqui, ó, eu tenho exatamente a mesma variância desse outro ponto, tá bom? As médias de y para cada valor de x estão na mesma reta, ou seja, a relação entre as duas variáveis é linear. Se não for linear, o seu modelo de regressão linear não serve, tá bom? Os valores de y são aleatórios e são independentes entre si. A regressão linear ela é sensível a pontos muito fora da curva, por exemplo, outliers, né, que são chamados. Por exemplo, eu tenho aqui minha regressão. Se eu colocar um único ponto nesse local, se eu encontrar uma única variável nesse local, esse modelo seu ele vai ficar esdrúxulo, porque ele é muito sensível a outliers. Durante a estatística, quando detectamos esses pontos muito fora da curva, normalmente nós retiramos esses pontos do modelo, tá bom? Mas a gente tem que deixar isso claro para o leitor. Para garantir, tá bom, a homocedaticidade, né, das variâncias e a linearidade entre as variáveis x e y, muitas vezes, por exemplo, se a gente tiver um modelo que ele é assim, ó, que ele é uma curva, um j, normalmente a transformação em log faz com que esse modelo fique uma reta, tá
tá bom? Então, nós temos aí transformações que podem ser utilizadas para garantir a homogeneidade das variâncias, né, a homossedasticidade das variâncias e a linearidade entre x e y. Tá bom, pessoal? Aqui nós temos agora uma atividade. Qual a biomassa produzida por uma planta com altura de 12 centímetros? Nós temos que calcular a equação da reta. E quanto a altura consegue explicar da biomassa das plantas? Calcular o R quadrado. E você conseguiria prever a biomassa de produção de uma planta com 50 centímetros de altura e de 3 centímetros. Observem os dados de altura, veja se esses dados estão dentro ou fora do modelo e responda você mesmo aí. Nós vamos colocar aí já a próxima aula fazendo aí essa atividade. Fiquem todos bem e até a próxima aula.